Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Desta vez irei tratar do tema metodologias para a educação à distância. Você sabe como o professor deve atuar na educação à distância? Se não, né, se quer aprender um pouquinho mais, fica comigo até o final. Vou dar muitas dicas aí de como vocês prepararem conteúdo, prepararem material para a educação à distância, sempre com foco no processo de aprendizagem, né, tentando melhorar, né, o processo de aprendizagem para o aluno à distância. Vamos lá? Bom, metodologias de ensino aplicadas à educação à distância devem ser diferentes das adotadas no ensino presencial. Esse é o primeiro ponto, acho que é o ponto-chave, né? O professor, quando ele estiver trabalhando na educação à distância, ele tem que ter em mente de que o material, os conteúdos, a forma dele ministrar a aula vai ser diferente da educação à distância, porque são modalidades com características próprias, com perspectivas de aprendizado diferentes. Então, o professor ele não pode, né, trabalhar, ele não pode ministrar a aula da mesma forma que ele dá no ensino presencial. E aí eu vou dar algumas dicas, né, algumas orientações de como ele fazer isso. Como? Inicialmente, vou dar algumas dicas aqui de como planejar as aulas para a educação à distância. Depois a gente vai falar também sobre como elaborar os materiais didáticos para a educação à distância. Dentro dessa perspectiva da elaboração dos materiais didáticos, é importante a gente destacar também a questão de direitos autorais. E aí, por fim, eu vou dar algumas sugestões de ferramentas para a criação desses materiais didáticos. Então, fica comigo, né, até o final para a gente aprender, para a gente trabalhar todos esses conceitos. Bom, inicialmente, então, falando sobre o planejamento de aulas para AD. O aprendizado ele não acontece simplesmente quando o estudante tem acesso aos conteúdos, por mais bem elaborados que estes sejam. Esse é um erro muito comum na educação à distância, porque muitos professores eles acreditam que simplesmente postar o PDF ou postar o vídeo é suficiente para que o aluno aprenda. Então, por mais que aquele conteúdo seja um conteúdo bem feito, bem preparado, né, com estrutura, com uma sequência lógica, ele não é suficiente para que o aluno aprenda, né? E aí, o que é preciso? Bom, é preciso ter em mente que existe um conjunto de ações que deverão ser aplicadas para que o aluno possa interagir com os conteúdos e aprender. Então, isso aí é o que a gente chama de design instrucional, né? É você criar um ambiente, preparar um ambiente de tal forma que o aluno, de fato, ele possa interagir e possa aprender, né, naquela plataforma, naquele ambiente virtual de aprendizagem. Então, é essencial que haja um planejamento dos conteúdos e materiais que serão desenvolvidos em AD, para que o ambiente virtual seja de fato um espaço de aprendizagem. E aí, algumas recomendações, né? O ideal é que os materiais, atividades e avaliações desenvolvidos em AD busquem o máximo construir um diálogo didático com o estudante. Né? A gente tem que ter em mente que o estudante em AD ele não vai estar presencialmente com o professor. Ele vai estar provavelmente aprendendo um tempo e um espaço diferentes do professor. Então, uma boa dica, né, uma boa recomendação inicial é você tentar construir um material didático de forma que você possibilite uma espécie de diálogo, né, com o estudante, por mais que você não esteja com ele presencialmente ou não esteja conversando com ele ao mesmo tempo. E aí a Filato, ela fala o seguinte, que o educador deve imaginar como ocorre uma aula presencial, em que ele expõe conceitos, fatos, princípios, mas também propõe atividades de aprendizagem, para que o aluno interaja com esse conteúdo. Então, você vai fazer um exercício. Bom, eu não estou com o aluno naquele momento, mas de que forma eu poderia promover essa interação, esse engajamento, essa participação do aluno é, no ambiente virtual, né, mediado por tecnologias. E aí você vai e propõe tarefas, propõe exercícios que permeiam essa lógica, né, de você tentar buscar aí o diálogo com o estudante. E aí, na concepção desta autora, a ideia é que o professor em AD possa transpor essa sistemática no seu planejamento de aulas, né, para a educação à distância. O Maia e o Mata, eles falam o seguinte, né, eles entendem ainda que o planejamento para AD deve ser responsabilidade da instituição promotora do curso. Então, a forma como você vai planejar aquele curso, ela vai depender grandemente também da instituição que está promovendo. Por quê? Porque é a instituição que vai montar a estrutura, que vai estabelecer as diretrizes, né? Então, não tem como o planejamento ocorrer só com o professor. Ela deve ocorrer de fato, né, partir aí de fato da instituição promotora. E aí, esse planejamento deve incluir o acompanhamento e supervisão da aprendizagem por professores tutores. E aí, uma dica bônus, né? Recentemente, o governo atualizou as normativas da educação à distância. E aí, ele mudou a nomenclatura de tutor, né? Não, na verdade, não mudou. Ele criou uma outra designação que ele chama de mediador pedagógico,
que o mediador pedagógico, ele meio que dividiu, né? Então, ele caracteriza agora o tutor apenas como aquela pessoa que vai ficar responsável por tarefas administrativas dentro do ambiente virtual de aprendizagem, e o mediador pedagógico seria essas funções antes atribuídas ao tutor, né, de forma misturada. Ele agora diz não, a pessoa que vai ficar responsável por mediar, né, o processo de ensino-aprendizagem dentro da plataforma, dando suporte às atividades do professor, ele vai se chamar agora o mediador pedagógico. E esses autores destacam, contudo, né, que apesar disso, algumas instituições entendem que a mera disponibilização de um conteúdo seja o suficiente. Isso aqui a gente já viu que não é, né? Então, risca aqui essa parte, né? Não entendo que não é isso que acontece, né? A mera disponibilização do conteúdo não é suficiente para garantir o processo de aprendizagem. E a gente precisa entender, precisa administrar isso na nossa prática. E aí, resumindo, né, resumo da ópera, podemos afirmar que o planejamento para os EAD deve envolver a instituição envolvida, como a gente já falou, a instituição promotora daquele curso, ela deve estar na dianteira desse processo, que por consequência trará as orientações no projeto do curso a ser ofertado. Então, nas diretrizes, né, do projeto do curso, ela já vai lá dizer como é que deve ocorrer esse planejamento para a educação à distância. Ao educador, né, o que é que cabe ao educador? Ele deve estar atento à construção dos materiais e atividades necessários que deverão buscar um diálogo com o estudante, de forma que ele seja estimulado à aprendizagem, não apenas tenha acesso aos conteúdos disponibilizados. Então, a gente vai ver que a forma como a gente elabora os nossos materiais, a forma como a gente planeja os nossos materiais para a educação à distância, ela tem que estar de acordo com essa perspectiva de que o estudante ele não vai estar, né, ao mesmo tempo, no mesmo local que o professor, e que ele precisa, né, o professor, o educador, ele precisa promover uma espécie de interação no ambiente virtual de aprendizagem. Eu sei que tudo isso parece um pouco muito abstrato no início, né? Mas quando a gente estiver trabalhando aqui na sequência com as formas de criação dos materiais, vocês vão ver que dá para dar uma melhorada, uma clareada, então, nessa ideia de como construir esses materiais didáticos, tá? De como planejar esses materiais didáticos. E aí, como eu falei, sem mais delongas, né, falar aqui sobre os materiais didáticos para EAD. Bom, materiais para uso à distância devem associar as diferentes mídias, buscando a integração entre materiais textuais, áudios, vídeos, entre outros, sempre com foco na construção do conhecimento e favorecendo a interação dos múltiplos atores. Então, aquilo que a gente já vem falando, né? Você deve construir um material com base, né, com a ideia de que ele deve, de alguma forma, dialogar com o estudante, né, permitir essa interação. E aí, para fazer isso, o ideal é que você não utilize só um tipo de mídia, né? Tem professor que acha, vou disponibilizar só um PDF e um vídeo, e aí vai ser suficiente. Né? Na verdade, não é suficiente. E aí, uma dica que eu dou, uma boa dica que eu dou, é você associar muito com o uso de imagens, tá? No ambiente virtual de aprendizagem, a gente tem que lembrar que o ambiente ele tem que ser um lugar agradável, tem que ser um lugar aprazível para o estudante. Então, para você fazer isso, você pode fazer uso de imagens. Né? Por exemplo, você vê aqui na minha apresentação, né? Vou dar um exemplo aqui particular. Eu sempre gosto de utilizar aqui tanto imagens ilustrativas, né? Como essa daqui do meu avatar, como outras imagens que visam também trazer alguma orientação, né? Acerca de um resumo, né? Fazer uma tabela comparativa. Então, assim, o uso de imagens para a educação à distância é muito interessante, porque prende a atenção do estudante, chama a atenção do estudante e deixa aquele material com um ar mais lúdico, um ar mais interessante, um ar mais da perspectiva do engajamento, da participação do estudante. E aí, né, tentando segmentar um pouco aquilo que eu já falei, a elaboração do material didático envolve aspectos como conteúdo e forma. Então é preciso ter em mente que alunos e professores estarão possivelmente em locais e tempos distintos, né, aquilo que eu já venho falando. Assim, é importante que o material a ser produzido seja atraente e incentive o aluno ao aprendizado. Então, não basta só você ter um material do ponto de vista técnico impecável, né? Que você não tem nenhum erro gramatical, que aquele material está muito claro, muito objetivo. Aquele material precisa ser atraente para o estudante. Então, você fez um material excelente e colocou lá font Times, tamanho 12, justificado, várias e várias páginas de conteúdo. O estudante não vai se sentir atraído a ler aquele material. Aí, de repente, você coloca um material mais lúdico, né? Utiliza, por exemplo, avatares, né? Para tentar fazer essa promoção desse diálogo didático, né? Utiliza imagens ilustrativas. E aí, aquele material passa a ser mais interessante, passa a ser enriquecido e o estudante passa a ter interesse, né, curiosidade em acessar aquele conteúdo.
E aí, elaborar materiais didáticos ou conteúdos para AD envolve autoria de conteúdos, né, ou curadoria de materiais de terceiros. Então, você tem duas possibilidades. Você pode criar o seu material, como eu fiz agora com esse vídeo, por exemplo, né, em que eu criei o material, gravei o vídeo, disponibilizei. Ou eu posso fazer a curadoria, que é uma coisa que eu também faço. Geralmente, ao final da aula, eu deixo alguns materiais complementares, né? Então, a curadoria é você pegar materiais de terceiros e aí você utilizar, né, para dar suporte, para dar complementação, até mesmo para servir, né, como instrução na tua aula, no teu curso. E aí envolve ainda construir a retórica instrucional, criando um diálogo didático com estudantes, no qual o autor especialista manifesta sua voz. Então vejam que a ideia aqui, a ideia aqui, como eu venho comentando, é você tentar produzir material de forma que ele converse com o estudante. Eu sei que pode parecer um pouco difícil, mas existem algumas estratégias, né? Como, por exemplo, eu tenho feito aqui o uso, vocês devem ter observado, eu já chamei a atenção mais de uma vez, né? Do meu avatar. Porque vejam que é uma semelhança, né, comigo, eu acho, né? Parece um pouquinho comigo, e é uma forma de eu fazer com que aquele avatar seja uma representação minha quando eu não estou falando. Né? Aqui pode parecer diferente, porque eu estou falando nesse vídeo, vocês estão vendo a câmera ligada e eu apareço na imagem, mas existem materiais que eu disponibilizo que são estáticos. E esse próprio slide vai estar disponível para vocês. Então, quando vocês estiverem lendo esse slide, né, se vocês forem acessar o slide posteriormente, vocês não vão ouvir o vídeo, mas vão ter aqui uma imagem, uma representação minha que vai fazer vocês lembrarem de mim e vai fazer com que vocês estejam, de certa forma, entendendo que aquele material foi produzido por mim e eu estou falando com vocês. Então vejam que isso é uma estratégia, né, para tentar criar esse diálogo didático com os alunos. É claro que existem muitas outras e a gente pode explorar aí diversos outros recursos de mídia, né, até de inteligência artificial, como está surgindo muito agora, para tentar promover esse diálogo com os alunos. E a Isanete, né, nos traz ainda que os materiais didáticos na educação à distância devem ser orientados para a busca dos seguintes objetivos: organizar o conhecimento prévio do aluno, indicar referências, incentivar a autonomia do aluno na busca por novos conteúdos e realização de pesquisas, estimular a participação na comunidade virtual de aprendizagem, então são pontos importantes, né, que o material didático deve trazer, estimular a relação tutor-aluno e aluno-aluno, né? Lembrando que aqui, mais uma vez, né, a figura do tutor ela vem sendo, segundo as novas orientações e diretrizes aqui do governo, substituída pela figura do mediador pedagógico, tá? Integrar as unidades de aprendizagem a partir de uma abordagem que considere diferentes estratégias metodológicas, como resolução de problemas, estudos de casos, reflexões sobre experiência, pesquisa, que vai muito na linha também do que a gente vai ver em outra aula, tá, gente? Que é sobre metodologias ativas para a educação à distância. Então, trabalho muito essas estratégias aqui, né, de resolução de problemas, estudo de casos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também em outra aula. Desenvolver competências diversas, não só a competência técnica do conteúdo, né, mas também competências como trabalho em equipe, liderança, são competências que são desenvolvidas também a partir da promoção dessa construção desse material didático pré-AD. Promover o diálogo permanente, né? Tentar estimular sempre o diálogo através de participação em conferências, através de participação em fóruns, e também possibilitar a avaliação do processo de aprendizagem, né? A gente sabe que não existe processo de aprendizagem sem avaliação. Então, a avaliação também é importante dentro do ambiente de história-aprendizagem, dentro da educação à distância. E aí o Zanetti traz ainda algumas recomendações para a elaboração de materiais didáticos. E aí vamos aí para as dicas práticas, né? O que é que a gente pode fazer, então, para alcançar esse diálogo didático, para alcançar essa comunicação, né? Esse engajamento do estudante. Bom, em primeiro lugar, é recomendável adotar uma linguagem coloquial clara e objetiva, evitando o uso de gírias e excesso de informalidade. Então, a linguagem ela não pode ser excessivamente técnica, de forma que desestimule, né, o estudante a acessar aquele conteúdo, mas também não pode ser informal, não pode ser com muitas gírias, para não achar que é algo que não tem relevância, né, que não tem cunho científico ou até cunho didático, tá? Então, é utilizar uma linguagem normal, clara, que a gente utiliza no dia a dia, sem esse excesso de gírias, né, sem esse excesso de informalidade. O texto deverá ser elaborado de forma a criar um diálogo, por meio do qual o professor e o aluno construam seus conhecimentos, criando uma sensação de proximidade entre ambos. Então, a ideia aqui é você construir uma espécie de diálogo. Por exemplo, você pode começar um texto, né, um artigo, um trabalho textual para o aluno, dizendo: Olá, caro estudante, tudo bem? Né, como é que você está? O que é que você achou da nossa aula? Né? Quais são as suas dúvidas? Ou seja, tentar promover esse diálogo didático para trazer essa proximidade com o estudante.
Na elaboração do material didático, é preciso buscar constantemente uma articulação entre forma e conteúdo. Então, como eu falei antes, né, nada de utilizar aí textos longos, Times New Roman 12, né, sem nenhuma imagem, sem nenhuma coisa atrativa para o aluno. Né? Por exemplo, a construção de um texto impresso ou digital pode beneficiar-se de inserção de ilustrações, gráficos, fotografias, quadros, que podem torná-lo mais atraente e compreensível, né? Contribuindo para um melhor desenvolvimento do conteúdo na educação à distância. Então, eu sempre digo, né? É claro que tudo na vida a gente tem que usar com moderação, né? Tudo na vida é equilíbrio, mas o máximo que você puder trazer de imagens, né, de ilustrações que deixem aquele material mais atrativo, eu recomendo. E aí eu vou dar no finalzinho também algumas dicas de ferramentas para vocês fazerem isso, tá? Ferramentas todas elas gratuitas, tá, gente? E aí o entendimento do texto pode ser favorecido com a inclusão de dicas, glossário, anexo. Então é muito interessante, você às vezes tem um texto muito complexo, por exemplo, se fazer uso do glossário, né? O Moodle, o ambiente virtual de aprendizagem Moodle, ele tem um recurso específico de glossário no qual você pode colocar as palavras mais difíceis e o aluno ele tem a consulta, né? No momento que ele vai ler o texto, aí já aparece lá o linkzinho para ele acessar aquela informação no glossário. Para desenvolver a visão crítica do aluno, podem ser incluídos questionamentos, reflexões e atividades relacionadas ao assunto tratado. Aqui eu sempre gosto, é uma dica que eu dou aqui, eu sempre gosto muito de utilizar o fórum. Né? O fórum, que é presente não só no Moodle, mas também em outros ambientes de aprendizagem, é um recurso muito bom para promover o debate. Você pode incluir uma questão para debate lá, pedir que os alunos deem a opinião deles, né? E aí os alunos vão lá dar uma opinião, os outros alunos entram e fazem réplicas naquelas opiniões que foram dadas. Então é bastante interessante você trabalhar com esse tipo de discussão em ambientes virtuais de aprendizagem. E aí o estudante ele deve ser incentivado a aprofundar seus conhecimentos sobre os assuntos abordados. Para isso, o material deve indicar uma bibliografia complementar, eu sempre gosto de fazer isso também, já devem ter percebido, né? Com websites, filmes e outros materiais didáticos. Então, ao final dessa aula, né, vocês sabem que no final eu sempre deixo um material complementar, né, algum livro, algum artigo, algum documentário, algum vídeo interessante que vocês podem acessar e ter um aprofundamento daqueles conteúdos que vocês viram na aula. Os materiais didáticos devem ainda ser criados em consonância com os princípios pedagógicos do curso e, consequentemente, de acordo com o referencial teórico que o sustenta. Então, não façam isso, tá? Não façam isso de criar um material sem antes consultar o projeto pedagógico do curso, porque lá vai ter as diretrizes básicas, né, para a construção daquele material, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista teórico. Né? Então, é importantíssimo que a gente, antes de construir nosso material didático, a gente tenha conhecimento aí dos princípios, né, do projeto do curso. E aí falar um pouquinho agora sobre direitos autorais, tá? Zanetti ele nos alerta que é o seguinte, na elaboração dos materiais didáticos, nós precisamos estar atentos ainda a questões de direitos autorais. Quando acrescentamos em nossos materiais trechos, textos, fotos, músicas e trabalhos de outros autores, nós devemos nos certificar de que estas obras não estão protegidas intelectualmente. Então, por exemplo, eu não posso trazer aqui um livro, um e-book, um artigo, um vídeo, sem que aquela obra esteja disponível, né, para ser compartilhada. É claro que existe uma diferença aí, tá? Em você trazer a obra completa, né? Por exemplo, eu tenho um livro aqui físico, eu digitalizei esse livro, aí compartilho com vocês. Se aquele livro estiver protegido por direitos autorais, eu não posso fazer isso. Mas eu posso, por exemplo, pegar uma citação desse livro e indicar a fonte, tá? Isso não é proibido, tá? Mas a distribuição completa de uma obra sem autorização dos autores, isso é proibido, tá? E aí algumas dicas, né, para não incorrer em problemas de direitos autorais sempre citar os autores da obra que está referenciando. Então, né, toda vez que você vai lá, né, e fala daquele autor, fala daquela obra, né, como eu falei, não a obra completa, a não ser que ela esteja, né, liberada com licença que pode ser compartilhada, aí você vai lá e cita o autor. Né? No caso de imagens, fotos, áudios e vídeos, certificados de que possuem licenças de uso, né, e que são de domínio público. E aí uma dica aqui para vídeos. No caso de vídeos, se você compartilhar um vídeo do YouTube, ele tem, né, não é 100% garantido, né, a própria YouTube diz que não garante, mas geralmente quando as pessoas publicam no YouTube, o YouTube faz uma verificação de direitos autorais. Então, se aquele material for protegido, ela não aceita, né, que a pessoa compartilhe. Então, geralmente, né, os vídeos que estão disponíveis no YouTube, eles podem ser compartilhados, porque o YouTube tem uma licença própria que permite compartilhamento.
né? E aí, em tese, eles fazem verificação de conteúdo para saber se aquele conteúdo pode ou não ser publicado, né? Se não está ferindo direitos autorais. Eles costumam derrubar materiais que não seguem as diretrizes lá de direitos autorais. Não, a gente tem algum nível de tranquilidade para trabalhar com vídeos do YouTube. É claro que se você tiver uma desconfiança que aquele material não deveria estar no YouTube, provavelmente, né, ele vai ser derrubado, então é interessante que você não utilize, tá? Ao usar o Google para pesquisar imagens e fotos, por exemplo, verifique o tipo de licença. Então, lá no Google, quando você pesquisa, né, por fotos, imagens, essas coisas, ele tem uma opçãozinha lá, você tem uma aba de pesquisar imagens, tem uma opção de ferramentas que você consegue colocar o tipo de licença. Então, se você colocar lá a licença Creative Commons, que é a licença de uso livre, você consegue baixar imagens só com imagens que podem ser de fato compartilhadas, né, que não ferem direitos autorais dos autores. E aí dê preferência à utilização de bancos de imagens gratuitos, né, como o Pixabay e o Pixie, ou crie seu próprio conteúdo com o Canva, gente. E aqui a dica mágica de ouro é utilizar o Canva, né? Porque o Canva, para quem trabalha com educação, o Canva é uma ferramenta maravilhosa, porque ele já tem uma licença, né, que pode ser utilizada por qualquer pessoa, uma licença educacional para quem trabalha com educação. E aí você pode criar seus conteúdos, né, utilizar o banco de imagens que ele tem e compartilhar de forma gratuita sem nenhum problema, né? O Canva ele te dá essa licença de autorização. Então, para mim, uma das ferramentas melhores para se trabalhar com imagens hoje é o Canva. Inclusive, não só imagens, tá? Uma apresentação de slide com uma gravação dessa, você pode fazer totalmente no Canva, né? Você pode criar a apresentação lá no Canva, né? Utilizar o banco de imagens, o banco de recursos que tem no Canva e compartilhar aquilo sem nenhum problema, sem ferir direitos autorais. Então, eu acho muito boa a dica aí de utilização do Canva, tá? Fica a dica. E aí, né, só para deixar isso mais amarrado, algumas sugestões mais práticas de ferramentas. Bom, todas gratuitas, tá? Todas vocês podem usar gratuitamente. Tem o G Suite, né, que é o aplicativo web com recursos similares ao pacote de escritório tradicional, né, da Google. Então você tem o Google Docs, Google Sheets, Google Apresentações. Por que que eu recomendo o pacote do G Suite? Porque você tanto pode construir seus materiais gratuitos, como você pode trabalhar de forma colaborativa, né? Você pode compartilhar os documentos, né, as apresentações que você fizer lá com outras pessoas e trabalhar de forma colaborativa. Então eu acho isso bem bacana. O Slides Go, ele não é necessariamente uma ferramenta, mas ele possui modelos prontos para você utilizar tanto em PowerPoint quanto em Google Slides. Então, se você acessar aqui no Slides Go, tudo gratuito também, você consegue diversos modelos de slides para suas apresentações, tá? Contudo, se você não quiser utilizar aí nem o PowerPoint nem o Google Slides, você pode fazer a utilização do Canva, que também tem modelo de apresentação. Então, o Canva, para mim, né, de todas aqui, se eu pudesse dar a dica, é, use o Canva, comece pelo Canva, né? Acredito que muitos aqui que estão assistindo esse vídeo talvez já utilizem. O Canva ele permite a criação de design gráfico profissional de forma bem simples, né, com recurso de arrastar e soltar. Então, aqui tem um link direto do Canva. Uma dica para quem é professor, aluno, você tem direito, né? Você pode ter acesso ao Canva for Education, né? Se você tiver dúvidas aí, você pode mandar uma mensagem para mim, que eu vou dar umas dicas aí de como conseguir essa licença. Mas basicamente, se você for professor ou estudante, você acessa esse link aqui, coloca essa informação, né, de que você é professor ou aluno, e aí você pode ter direito à versão do Canva for Education, que basicamente é a versão com todos os recursos da versão Pro, só que disponibilizado de forma gratuita, tá? Então, eu acho fantástico isso aqui do Canva. E aí, tipo, quem quiser assistir um tutorial completo do Canva, tutorial que foi eu que gravei, tá? Ele tem 39 minutos de vídeo. E aí eu falo do Canva aí do início ao fim, incluindo como fazer o cadastro aí no Canva for Education. Temos o Loom também, gosto bastante do Loom, ele permite a gravação de tela, tá? Então, se você quiser fazer uma aula utilizando gravação de tela, não tem um PowerPoint, não tem um Canva. Aliás, tem o Canva, mas não gostou muito dos recursos. Tem a opção também do Loom, né, que ele faz a gravação de tela e ele também é gratuito. Tem algumas limitações na versão gratuita, mas você consegue fazer muita coisa legal com o Loom também. Vídeos interativos, eu gosto bastante de trabalhar com vídeos interativos, né? Que é esse tipo de vídeo em qual a professora está apresentando e aparecem perguntas, ou não precisa responder as perguntas para avançar no vídeo. Então, eu utilizo muito o H5P, né? Só que o H5P é só para quem tem o Moodle aqui instalado, tá? Ele não roda com outra independente, né? Você tem que ter o Moodle ou um outro Ava, né? Eu recomendo o Moodle. Então, você precisa ter o Moodle para poder fazer uso do H5P. Mas no caso do Edpuzzle, né, que eu vou falar aqui, você não precisa ter o Moodle, inclusive você pode integrar ele com o Google Classroom, né? Quem faz uso do Google Classroom pode achar bacana a integração com o Edpuzzle. Qual é a desvantagem aqui do Edpuzzle? Que ele tem uma limitação,
de 20 vídeos gratuitos. Então, o professor ele não consegue gravar mais que 20 vídeos com o Edpuzzle, né? Gravar não, na verdade ele vai criar a interação. Já tem que estar o vídeo gravado, se possível, compartilhado no YouTube. Então, o Edpuzzle permite a criação de vídeos interativos, né? Você pode fazer o piloto do vídeo, escolher um vídeo no YouTube, de preferência ao vídeo do YouTube, né? Sobe o vídeo primeiro para o YouTube. E adicionar perguntas, comentários, links e imagens durante a reprodução do vídeo, né? Para interação com os estudantes. Então, aí o link do Edpuzzle. O Animator permite aos usuários criar vídeos animados usando personagens e modelos pré-criados. O Bitmoji, gente, o Bitmoji eu acho fantástico. O Bitmoji ele cria esse avatarzinho que vocês estão vendo o meu aqui, que aparece aí em vários slides, tá? Então eu fiz isso com o Bitmoji. Ele está disponível nesse site ou também para na loja de aplicativos do seu celular, você consegue acessar também. Só um pequeno porém, né? Infelizmente, eu digo infelizmente porque eu não gostei muito, ele fez uma atualização e ele mudou um pouco o visual da imagem, né? Passou um estilo mais 3D aqui que eu não gostei. Mas aí quem quiser experimentar, né, acho que vale a pena dar uma chance ainda. E aí, né, uma frase aí para finalizar, acho que vocês ficaram lembrando aí, né? Eu sempre gosto de deixar uma frase no início, dessa vez eu deixei a frase para o final. Do Walt Disney, ele fala o seguinte: a melhor maneira de iniciar é parar de falar e começar a fazer, né? Eu deixei essa frase no final de forma proposital mesmo, né? Para depois a gente dar toda essa explicação, né? A conclusão seria essa, né? Então, eu sei que eu falei muita coisa, dei muita recomendação, dei muita dica, e você pode estar expectando, tá, mas eu não entendi direito, como é que eu vou fazer isso, se o aluno vai gostar, se o aluno não vai gostar. Então, a melhor maneira de você testar, de você experimentar, é você parar de falar, parar de estudar e botar a mão na massa. Realmente praticar, testar os recursos, testar as ferramentas e testar com os alunos, né? E ver o que é que eles gostam, o que é que eles não gostam, ter esse feedback. Então, para mim, é uma dica fantástica aí do Walt Disney, né? Então, a melhor maneira de você fazer é fazer, botar a mão na massa. Material de apoio, né? Lembrando aí da dica, né? Da construção do material didático, eu sempre gosto de deixar aqui os slides da aula, tá? Um vídeo sobre direitos autorais, quem quiser entender um pouquinho mais sobre essa questão de direitos autorais, ficou na dúvida, né? Se pode ou não pode, o que é que pode. Tem um vídeo aí bem bacana. E um artigo, né? Elaboração de materiais didáticos para educação à distância, que eu utilizei como referência para essa aula. Eu vou disponibilizar aí para vocês o link para acessar caso vocês queiram ter acesso ao artigo completo. Então aí as referências. O meu muito obrigado por estar comigo aqui em mais esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.